Cuidado com a regulagem, mais uma vez conferindo como está saindo. Eu faço um gesto onde quando a fêmea pousa no ninho, eles sentem a vibração da fêmea, ó, e há o estímulo para comer. E aí você olha lá o papinho, ó, é que nós chamamos de sonda. Aí, ó, o papinho já encheu, tá vendo? E a gente estimula o próximo. Bom, a gente não veio falar aqui de abelhas, sem ferrão, de jataí. A gente não veio falar nem dessa ave aqui, que é o curió. Nós viemos falar de uma ave muito popular, que ocorre desde lá do México até a Argentina. Uma ave pequenininha, que ocorre em área antropizada. Sim. E que está como pouco preocupante o seu nível de ameaça, né, pela IUCN, que é o tizil. Volatinha jacarina, cara. Esse é o nome científico dessa ave. Tá. É o mesmo bicho que ocorre desde lá de cima até embaixo? Sim. Ganhando uma popularidade enorme, assim, no Rio de Janeiro. Sudeste. Por que lá? Você é carioca. Rio de Janeiro. Tá, Flávio, eu vou contar um pouco do Flávio. Flávio Mendonça, ele é um criador, ele é um militar. Ele, professor de português, que agora é professor de biólogo, por causa da sua, de biologia, por causa da sua paixão. Ele se tornou professor de biologia da escola, tá dando aula aqui na escola militar, aqui de Curitiba, mas se percebe que tem um sotaque de carioca. Com certeza. Né? Raiz purinha. Raiz purinha. Raiz, 2 pães, 3 pães. Bem-vindos ao nosso guia de aves. Hoje vamos falar do tizil, esse pequeno passarinho que, pelo jeito, está arrebatando o coração dos cariocas, deste carioca também em especial. E hoje nós vamos entender um pouco a importância, né? Primeiro conhecer a ave e depois conhecer a importância, como sempre a gente bate nessa história, por que é tão importante o trabalho dessa turma que são os criadores amadores, né? Desculpa novamente, se você não gosta, né, da questão de gaiolas, animais gaiolas, por exemplo, eu em casa não tenho gaiola com passarinho. Isso não quer dizer que eu não entenda a importância da criação amadora e da criação profissional dessas aves. Porque se não fosse essa criação, a gente certamente já teria muitas dessas aves que a gente tem feito, mostrado nessa nossa playlist, desses passeriformes praticamente extintos em muitas regiões brasileiras. Concorda? É verdade. O bicudo, ele muito valorizado na época, né, nos idos de 70, muito valorizado pelo seu canto, foi depredado de tal maneira, caçado indiscriminadamente, de tal maneira que chegou a entrar na lista de extinção. E graças aos criadores, ele saiu da lista de extinção. Hoje nós temos projeto de soltura em área preservada do bicudo. E o tizil, eu como biólogo começo a enxergar um futuro bem próximo isso acontecer. Como eu falei, regiões do Sudeste como Rio de Janeiro e São Paulo, onde os torneios têm se tornado assim em tamanhos megas, vamos dizer, 300 gaiolas, 400 gaiolas numa roda de fibra. Então o tizil ele tem ganho valor, ganho atenção. E é bem provável que a caça vá aumentar e que os criadores vão contribuir para tirar esse bichinho aí de um iminente risco de extinção. Tá, o tizil, as competições são de fibra, então, também. Fibra. Tá. Por enquanto, só fibra que existe. Antes da gente subir, né, eu tenho duas coisas rapidinhas que a gente já vai entrar nessa história. Eu quero mostrar esse livro, tá? Que é a experiência de um criador que é justamente o Flávio, que descreve aqui todo o sucesso, né, reprodutivo nas criações que ele veio trazendo desde o Rio de Janeiro e agora continua aqui em Curitiba. Tá tudo descrito passo a passo. É um cientista e um prático, né? Então ele realmente ele traz a realidade, né, que ele observou e anotou como biólogo, mas na prática, né, e não só na teoria. A gente vai colocar todas as informações de como você pode chegar nesse livro, como você pode chegar nesse cara. Na descrição do vídeo tem todos os contatos do Flávio Mendonça, beleza? Por que o tizil virou uma febre, ou tá virando uma febre? É muito difícil você explicar a paixão de um criador, né? Por que alguém decide criar um curió? Por que alguém decide se apaixona por um tizil? Não, mas o tizil... Uma resposta inexplicável. Por que o tizil? O que ele traz pra você? Vamos pegar um canário, por exemplo. Certo.
as notas maravilhosas que o canário entoa. O tizil não é um... Ele não tem as notas tão afinadas quanto tem o canário. Não tem, mas ele tem, para a grande maioria, uma questão de herança, uma lembrança de criança, onde ele era bem fácil ser visualizado nos pés de mamoeiro, por exemplo, dando seus pulos. E os pulos que ele dá exatamente. São o diferencial. Na cerca, a gente vê ele dando aqueles pulinhos na cerca. E o canto também. dele é o nome, né? Ele dá o canto, a cambalhota e fala tizil. Ele salta, ele vocaliza, ele salta, ele dá todo um display, que é um display reprodutivo, né? É o macho mostrando para as fêmeas que o cara é o bonzão do pedaço. Exatamente. Vamos subir e conhecer o bicho. Lá. Bom, eu quero conhecer porque nós temos dimorfismo sexual, né? O macho é diferente da fêmea, certo? Certo. Esse é um campeão lá do Rio de Janeiro, tem vários troféus. Quando eu adquiri o Anjo lá do Rio de Janeiro, ele já tinha 17 troféus nessas megas rodas que ele participou. Quando chegou aqui no Paraná, ele sentiu muita variação do clima. Ano passado ele sentiu. Como eu tinha comentado com você, Richard, uma das coisas que a gente defende muito o tempo todo é algo pouco compreendido pelos criadores, que é a transição da alimentação das sementes para a extrusada, não é? E o Anjo, ele veio viciado em semente. Então ano passado eu não consegui reproduzir com ele. Ele estava um pouco gordo, gordura abdominal, proveniente dos ácidos graxos da semente. E na muda eu consegui passar ele para a extrusada. Hoje ele come extrusada exclusivamente. E passou a reproduzir maravilhosamente esse ano e já tem o troféu primeiro lugar. Qual do Paraná. É a 250 aqui que vocês dão? A SR 250 da Selecta, que nós damos para elevar o nível de proteína. E a base, né? Que é a natural. Tá, um macho, certo? Macho também. As meninas, cadê as meninas? Cadê as meninas? Tá lá dentro da sala de criação. Esse é um macho mais jovem que já está reproduzindo também. Ele muda as suas cores, né? Muda. Nota que ele está mudando ainda aos poucos. Ele não é totalmente negro, porque ele é bem jovem. Ó, ele é 4/6/2019. É o nascimento dele. Aqui a gente deixa para que ele exercite, faça voos e traga saúde para ele. Vamos só lembrar, olhando bem para esse cara, que ele é um negro azulado, né? Pra gente depois olhar as meninas e entender por que dimorfismo. Dimorfismo é diferença, né? Machos e fêmeas são diferentes, né? Isso. Ok. Só lembrando, né, Richard, que o tizil, como nós temos ainda abundantemente na natureza, é muito importante a conscientização de se adquirir filhotes credenciados, autorizados pelo IBAMA, como nós temos aqui, ó, na nossa porta, já à disposição a documentação para uma visita de um órgão ambiental, de uma fiscalização. Aqui, ó, tizil, são 2 machos e 2 fêmeas que nós temos. Então é muito importante que a gente valorize a legalização. Anilha fechada. Tá? Isso quer dizer que esse animal, vocês vão entender isso, até infelizmente como a gente chegou um dia atrasado na questão dessa nossa gravação, a gente não pôde acompanhar a colocação de uma anilha fechada no filhote, porque se passa, isso tem que ser uma janela muito estreita, né, na vida desse jovem passarinho que nasceu. Eu vou falar o termo popular, que não é politicamente correto, porque agora temos o termo que nasceu em cativeiro, porque ele falou, em cativeiro parece uma coisa ruim, né? Nasceu dentro de uma gaiola, tá? Que chama-se, nome bonito, conservação ex situ, que é fora do ambiente natural. Então ele nasceu e essa janela, se você passar um dia, ele já não entra mais anilha. Isso prova, essa anilha fechada, de que esse animal realmente nasceu dentro de um espaço controlado, de um criadouro, porque senão não seria possível. Na natureza o cara não teria essa condição de colocar essa anilha fechada, né? Então nós perdemos essa possibilidade, mas a gente vai ver quem é o cara. São essas anilhinhas. São esses exemplares de aço, inviolável. Não? Que vem de onde? De onde vem essas anilhas? De uma fábrica autorizada pelo IBAMA. De uma fábrica autorizada pelo IBAMA. Ou seja, o IBAMA recebe esse mesmo relatório, porque a fábrica não é assim, então ó, a anilha aí. Não, todas têm uma numeração. É um RG, é um documento, é que nem a mesma coisa. Eu tenho o meu RG lá, 15999, deixa pra lá o resto.
Este documento é só meu, não tem outro Richard Rasmussen com esse número. Pode até existir outro Richard Rasmussen, mas não com esse número. A mesma coisa com a anilha, não existe outro Tizil com essa numeração. E essa identificação que você acabou de citar é obrigatório, exigido pelo órgão ambiental que fica exposto na gaiola. Aqui é o número dela aqui, ó, dessa fêmea. Está perfeito. Aí, o anel dela. Tá, vamos olhar agora para a fêmea, que a gente quer entender. A gente já viu o macho, agora essa é a fêmea. Tá, a fêmea, no caso aqui, ela, como a maioria, né, quase a totalidade das fêmeas dos passarinhos, ela tá aqui, ela não tem o canto que o macho tem, né? O macho, só o macho que tem, porque ele tem essa função de ser encantador, né? Exatamente. E a fêmea, ela tá aqui com o objetivo reprodutivo, né? Porque o macho você usa nas competições de fibra. Tá aqui, segunda etapa do Corneto Tizil, para primeiro lugar, parabéns. Parabéns. Onde foi esse aqui? Aqui no nosso clube, Clube Paranaense de Criadores de Curió. Aqui de... Entendi. De Curitiba. Tá. Nós somos aí um dos pioneiros, estamos incentivando as competições de Tizil aqui no Paraná. Não era muito popular. Em 2 anos não existia. A partir do ano passado começamos a incentivar. Pô, aí você sacaneou também, né? Você chegou, só tinha você levou o primeiro lugar? Pô, não, mas existe uma turma aí muito apaixonada. Eu não ia perder nunca a piada. Essa fêmea aqui, deixa eu mostrar pra você, ela está em choco, tá vendo que a gente faz um controle. Ela foi galada pelo Zeus, que é aquele filhote lá fora, que nós vimos, ela fez uma postura dia 11, provavelmente os filhotes nascerão, se tudo der certo, que com certeza dará, dia 21. Tá. Depois que nós passamos as nossas aves para a ração extrusada, nós estamos conseguindo essas marcas incríveis. Olha aí, ó. Tempo de eclosão do Tizil é diferente do Curió e do Bicudo. O Curió e Bicudo 13 dias, Tizil 10. 10 dias. 10 dias. É um ser menorzinho, então ele desenvolve bem mais rápido. Tá, você tem aí um filhote com quanto tempo? Nós temos aqui, ó, um filhote nascido no dia 8/10. Esse controle aqui já é importante pelo que você falou. Quando esse filhote nasce, eu vou lá no meu sistema, eu cadastro o IBAMA e declaro o nascimento. Anel tal, nascido tal dia. Você tem que fazer essa declaração. Oh, meu Deus, que coisinha pequenininha. Já tá anilhado, como vocês podem perceber, ó. Nossa, que muito minúsculinho, cara. E nota, Richard, que independente se é macho ou fêmea esse filhote, a pele do Tizil, ele nasce com a pele bem negra. Escura, né, cara? Bem é verdade. Negra, já característica bem da espécie. Aqui tá o extrusado, né? SR200, eventualmente foi um pouquinho de semente misturada aqui, mas é SR200 e a nossa Natural Selecta. E aqui são as papas, né? Papa de ovo amarela. Ovo, tá. Né? Tá. Na natureza, esses caras gostam muito de sementes de gramíneas, né? Isso. É o que nós falamos. Uma ave hoje, na natureza, ela come alpiste? Não. Um curió, um tizil, ele come, por exemplo, um milho-alvo painço. Se você for ali na natureza, no campo, você não vai achar essas sementes. Essas sementes são importadas do Canadá e Argentina. A gente não tem produção em larga escala. Então há um erro muito grande de interpretação do criador, principalmente dos antigos, de achar que a ave come alpiste e milho-alvo painço na natureza. Ele não come, são sementes naturas, verdes. No caso do curió, aquela capim-navalha, que é a tiririca. No caso do tizil, capim-marmelo, colonião, que é o pendão do capim-colonião. Então são sementes. A maioria da dieta das aves na natureza são insetos. Então, isso é muito importante. São insetos. Insetos têm nível alto de proteína. Exatamente. Né? Onde a ração extrusada vem balancear isso, vem suprir isso. Eu considero que a ração extrusada ela veio substituir qualquer tipo de alimento, tanto de inseto como de semente. Tá funcionando. Balanceado. Perfeito. Você vê aí o resultado? Não, tô vendo. Perfeito. Me surpreenda. Aqui, ó. Surpreender. Não é o alvo, mas só para ilustrar, já te mostro mais Tizil. Nasceram ontem 2 curiosinhos. Ontem, cara. Eles vão ser anilhados quando? Serão anilhados com 5 dias. Com 5 dias. O Tizil com 3, o curió com 5. A nossa farinhada, né, que a gente usa da Selecta, que seria essa farinhada aqui. A papa de ovo, sim. A gente cozinha ovo de galinha para fornecer uma proteína animal a mais. Nós vamos fazer uma ali para te mostrar.
Quando eu diluo a minha papinha, eu coloco glóbulos de homeopatia veterinária. Homeopatia para fortalecer o sistema imunológico da nossa ave. Legal. No nosso livro a gente defende a homeopatia veterinária como uma alternativa natural que não tem contraindicação, tá? E a ração extrusada. Então eu forneço essa homeopatia em doses. Fica dentro de um isopor para evitar qualquer tipo de influência. Então nós fazemos esse composto que ele previne a salmonela, a colibacilose e a coccidiose. É um crime você dar uma medicação alopática para um filhote dessa idade. Então tem gente que dá antibiótico, tem gente que dá uma medicação que é curativa para a coccidiose, para um filhotinho desse, onde o trato gástrico dele ainda está em formação. Entendi. Quando você joga isso no filhote, você acaba com a flora intestinal do passarinho. Entendi. O passarinho, quando faz 2, 3 meses, morre. Fraco. Então opte pela homeopatia veterinária, é algo maravilhoso. Baita dica. Deixa eu ver o que você vai fazer agora. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Que cara simpático. Ô, esse cara já veio aqui, não? Esse cara é simpático, né? Um cara legal, mano. Sempre tá tratando das minhas aves comigo, ele aí, ó. A higiene é fundamental, né, Richard? Então, as seringas alimentadoras, elas ficam mergulhadas em álcool 70. Para eliminar qualquer tipo de interferência aí bacteriana ou protozoária. A gente vai pegar um pouquinho de água ali do meu filtro de barro, que é outra coisa que eu recomendo, que é o filtro da vovó. Livra de metais pesados, né, Richard? A água tá sempre fresquinha. Eleva o pH da água, que é muito importante pro organismo dos nossos pássaros. Então nós usamos a Nutrition 250, 25% de proteína. Desenvolvimento do filhote é importante, tá? Isso só para os filhotes, né? Para os filhotes. Você usa a 250 o ano todo para tuas aves ou só na época de muda reprodutiva? O ano todo. Existem vários tipos de extrusado para cada fase da vida do animal. Não, é o 250. Não, 250 só para filhote. Só para filhote? Só para filhote, papinha de filhote. Tá, os adultos na época de muda, não. Época de muda é SR200. SR200. 20% de proteína. Lembrando aqui, eu não vou fazer porque nós deveríamos esperar um pouco a nossa homeopatia diluir na água, então não vou diluir agora por uma questão da gente demonstrar. Então nós fazemos aqui uma papinha tranquila. Dentro da nossa experiência, a gente já sabe quantidade, consegue ver aqui o grau de umidade. Mas eu vou falar que é muito importante, porque é uma coisa que a Selecta sempre quer reforçar. Tá vendo isso aqui atrás? Não tem nenhum desenho aqui atrás, né? O desenho tá aqui, bonitão na frente, né? No verso tem instruções de uso. Leia. É bom, tá? Exatamente. Então nós temos aqui essas seringas que é muito importante ter a sua regulagem para não matar o filhote sufocado. Principalmente para quem não tem a prática. Você usa ela bem concentradinha, né? Ela tem uma umidade aqui suficiente. Como aconteceu lá nas nossas caixinhas de abelha, eu gosto de desenvolver tudo. Eu mandei fazer no torneiro mecânico uma de metal, se adapta a qualquer seringa. Tá. Mas vende essas aqui para quem quiser. Então vamos colocar bem pouquinho aqui, ó. A gente pressiona, olha lá como sai, ótima, tá. E você então regula aqui e nós vamos pegar os filhotinhos para você ver a alimentação. O que você sentiu de diferença do Rio de Janeiro para o Paraná, em termos de relacionamento com os criadores? Sim, a diferença foi muito grande, Richard, porque nós temos uma legislação estadual muito rígida para os criadores aqui. Rígida, às vezes rígida pode ser entendida como boa, às vezes rígida pode ser entendida como má. Para você, eu estou entendendo que ela não está sendo boa, na verdade. Por quê? Rígida no sentido de limitação de número de filhotes para serem reproduzidos. Um exemplo, no Rio de Janeiro, 35 filhotes eu posso reproduzir. Como um criador amador. Aqui no estado do Paraná, apenas 10. Tá. Então você nota, ó, 2 filhotes de tizil, mas aquele que você viu 3, mais 2 filhotes de curió, 5. Ah, você está falando em todas todo o plantel, não por espécie? Toda temporada. Não por espécie? Todo plantel. Por todo o plantel. Por CPF. E onde você acha que isso prejudica a conservação? Prejudica porque cada filhote desse que eu deixo de reproduzir, né, em ambiente doméstico, é uma ave que é comercializada no câmbio negro. Infelizmente. Quer dizer, não faz sentido você ter essa limitação? Não faz sentido. Eu creio tão estreita. Eu creio que os criadores em qualquer estado, seja no Paraná, qualquer estado do Brasil, deveria ser incentivado.
deveria ter um número ilimitado desde que você comprove o que eu estou te comprovando aqui. Abram a cabeça. Conservação se faz aqui. Já passou da fase daqui. A fase daqui é quando você tem 18 anos. Quando você tem 30, você começa a usar a cabeça. Ok? Tá? E depois, tudo isso termina aqui, ó, no bolso. Custa dinheiro. Os órgãos ambientais deviam estimular, apoiar cada vez mais isso, porque vocês vão precisar desses caras. Escuta o que eu tô dizendo, vocês vão precisar desses caras. Mas vamos voltar para lá. Cuidado com a regulagem, mais uma vez conferindo como está saindo. Eu faço um gesto onde quando a fêmea pousa no ninho, eles sentem a vibração da fêmea, ó, e há o estímulo para comer. E aí você olha lá o papinho, ó, é que nós chamamos de sonda. Aí, ó, o papinho já encheu, tá vendo? E a gente estimula o próximo. Isso a gente faz com o maior prazer, com o maior carinho, como você tá vendo, é uma prática que para nós é patriótica, emocionante, vibrante, ajudar uma fêmea a criar um filhotinho assim. Bom, gente, este é o Tizil. Eu tinha esquecido de pedir para vocês, mas vou pedir agora ao final de todo esse processo aqui que você dê um like. Por favor, dê um like para que a gente possa fazer com que esse conteúdo seja o mais vasto possível, mais pessoas possam assistir para entender de verdade todo esse processo que envolve a conservação ex situ, tá? Na descrição do vídeo você tem todas as informações, o canal de YouTube do Flávio, você tem as informações dele, do negócio do livro, você tem tudo que você precisa saber do Flávio, da vida dele, vai estar na descrição do vídeo. Não precisava dizer que foi uma satisfação, a sua voz demonstra que você é professor e militar. Muito obrigado por ter nos atendido na sua casa, na sua hora de lazer e para mostrar a sua paixão. Muito obrigado, em nome dos criadores, nós agradecemos a sua voz. É a minha missão. Eu encarei, eu tenho 50 anos de idade e eu também fiquei tempo demais calado. Primeiro que eu acho que para aprender o suficiente para poder abrir minha voz. O que é um erro, infelizmente, as pessoas, qualquer um que tem boca hoje, infelizmente, claro, tem direito a falar. O problema é quando fala bobagem. Então, eu permaneci 50 anos escutando muito e falando pouco. Agora é a hora onde eu vou falar aquilo que eu aprendi nesses 50 anos. Nós estamos mudando a cabeça de muita gente que pensava de uma maneira obtusa, porque é muito fácil segurar na bandeira da Concidi, tudo lindo, a natureza, as aves voando, os peixes nadando, os outros correndo, é muito lindo. A verdade é que nós estamos crescendo de uma forma geométrica, nós seres humanos, ok? O agronegócio tá aqui para alimentar a gente. Não adianta se algum ser humano se alimentar de fotossíntese, eu vou ser o primeiro a aprender a técnica, eu serei o primeiro a fazer fotossíntese. Enquanto isso, a gente se alimenta, não importa se você é vegano, vegetariano, onívoro, do agropecuária. Ponto final. E a gente tem que entender e conciliar isso. Quando você tem pouco, você guarda. Exatamente. Quando você tem muito, você maneja e usa. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Taca-lhe pau. Obrigado.